Como vocês sabem, o tema deste acampamento é masculinidade em um mundo politicamente correto. Então, já que esse é o tema do acampamento, essa primeira palestra é, de certa forma, então, uma palestra introdutória a todos os temas que serão desenvolvidos aqui nos próximos dias. E eu vou fazer, então, uma introdução a esse tema, esse assunto do politicamente correto, e também vou mostrar a relação deste assunto com o assunto da masculinidade bíblica. Então, o tema, como disse o Márcio, dessa primeira palestra é politicamente correto no banco dos réus. E nós vamos seguir a seguinte direção nessa palestra. Em primeiro lugar, nós veremos a origem do politicamente correto e o significado do politicamente correto. Em segundo lugar, nós veremos as implicações do politicamente correto para a masculinidade bíblica. E em terceiro lugar, nós veremos a resposta bíblica para o politicamente correto. Então, em primeiro lugar, veremos a origem e o significado do politicamente correto. Provavelmente, todos vocês que aqui estão, em algum momento, já ouviram esse termo, mas podemos perguntar o que significa isso, o que quer dizer, o que queremos dizer por politicamente correto. Deve-se observar que quando você vai, por exemplo, pesquisar sobre esse assunto, uma grande parte dos filósofos, estudiosos, sociólogos que vão tratar sobre essa questão, eles vão dizer que existe uma certa dificuldade para definir o que seja politicamente correto. Eles dizem que é mais fácil identificá-lo do que defini-lo. Mas eu pensei que nós poderíamos olhar um pouco para a origem e caminhar em direção ao significado. Uma boa ferramenta para nos dar uma noção sobre a origem do politicamente correto é o livro Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, do Luiz Felipe Pondé. Então, eu estou usando bastante o Pondé nessa parte da origem do politicamente correto. Qual a origem, então? Pondé diz o seguinte, que o politicamente correto, ele é um ramo da esquerda americana que surgiu por causa da ascensão de certas minorias. Por exemplo, no final da década de 1960, os negros começaram a ganhar alguma ascensão dentro da sociedade americana e depois, a partir dos anos 80, os gays começaram também a ganhar uma certa ascensão na sociedade americana. Esses grupos, tendo contato com os demais membros da sociedade americana, trouxeram um certo constrangimento. Qual? Quando, por exemplo, as pessoas estavam no restaurante, facilmente elas fariam, anos anteriores, à década de 60, fariam piadas sobre os negros, fariam piadas sobre os gays. Mas agora esses grupos estavam lá, por exemplo, no restaurante. Como lidar com isso? Como ter uma regra de convivência com esses grupos que estariam frequentando lugares que antes eles não frequentavam? Então, isso trouxe um certo mal-estar, e a pergunta é, como tratá-los? Que cuidados nós devemos ter ao tratar desses grupos que não estavam em ascensão, mas agora estavam? Então, no final das contas, esse problema não era um problema político, ele era um problema de educação doméstica. É dentro de casa que essas regras de convivência, de respeito ao próximo, são ensinadas. Mas o que aconteceu foi que logo foi criado um programa de governo, um programa político para lidar com essa situação. E esse programa, então, estava querendo dizer às pessoas, ajudá-las a lidar com essa situação diferente agora, como tratar essas pessoas e o que não dizer a elas, o que não dizer na frente delas, ser mais sensível a elas. Pensando então sobre esse nascimento dessa ideia, quando nós pensamos sobre isso, devemos observar também duas outras coisas. A primeira delas, que houve uma mudança considerável no pensamento de esquerda. A ideia que em muitos anos se propagou era a seguinte, que a minoria que salvaria o mundo, ou pelo menos o grupo, melhor dizendo, a classe que salvaria o mundo, seria o proletariado, seriam os pobres que salvariam o mundo. Mas houve
uma mudança gradativa dentro do pensamento de esquerda, e então a ideia passou a ser que a salvação do mundo estava nas mãos dos excluídos, as minorias, mulheres, negros, gays, índios, estrangeiros, etc. Isso é um ponto que nós devemos levar em consideração para entender o politicamente correto. Segundo ponto é que o marxismo, que antes estava muito preocupado com questões de economia e questões sociais, ele foi ganhando um viés cada vez mais cultural. E nesse viés cultural ele objetiva derrubar aquilo que são chamados os pilares do mundo ocidental. Entre esses pilares está justamente a moral judaico-cristã. Eu não vou entrar profundamente sobre isso, mas você pode pesquisar sobre marxismo cultural. E então o marxismo cultural apropriou-se, por exemplo, das universidades, dos meios de comunicação, e esses se tornaram instrumentos para a promoção de uma revolução cultural. Então é nesse contexto da revolução cultural que nós devemos entender o politicamente correto. Então, o que é o politicamente correto? É justamente um movimento que busca moldar comportamentos, hábitos, gestos, palavras, para supostamente gerar a inclusão daqueles grupos que eu mencionei há pouco, de tal forma que esses grupos então pudessem ser recebidos na sociedade. Mas, na verdade, se você vai estudar um pouco sobre isso, você vai perceber que o objetivo realmente é de promover, através desta busca de moldar comportamento, hábitos, gestos e palavras, o objetivo é promover uma revolução cultural na qual a moral judaico-cristã seja substituída por aquilo que poderia se denominar de uma nova moralidade. Essa substituição, ela é desenvolvida então a partir da seguinte ideia, e aí a gente começa já a caminhar para entender a relação com masculinidade. A partir da seguinte ideia, que a moral judaico-cristã, ela é, para eles, uma ideologia, então veja, de homens ricos, brancos, heterossexuais e cristãos. Então, para eles, todos esses termos são termos problemáticos. E então eles dizem, esses homens ricos, brancos, heterossexuais e cristãos, eles criaram essa ideologia, a moral judaico-cristã, na qual os outros grupos que eu mencionei há pouco, por exemplo, mulheres e gays, são excluídos e são tratados como menos inteligentes, menos capazes, menos honestos e etc. Então a ideia é que há esse poder do homem branco sobre as outras classes, e isso tem um vínculo para eles, então, com o cristianismo. Então, trata-se, portanto, de uma tentativa de reformar o pensamento, tornando certos comportamentos e certas palavras, certos comportamentos rejeitáveis e certas palavras indizíveis. Então, é uma imposição de censura baseada, então, em uma suposta moralidade. Não se encaixou na moralidade que eles defendem, que é contrária à moralidade judaico-cristã, então você deve sofrer a pena e a pressão contra você por não se encaixar nessa nova moralidade. Essa moralidade que eles desejam implantar, ela é concebida basicamente como a adoção de visões corretas. O que seria correto dentro desse pensamento? Ela é apresentada como uma virtude, mas uma virtude intimidadora. Você tem que se encaixar dentro desse modelo. Essa moralidade, ela é trabalhada através principalmente do vocabulário purificado. Então, certas coisas não podem ser ditas por causa que essas coisas ofendem ou podem ofender essas minorias. E também ela está fundamentada em um sentimento humano abstrato. A ideia é sentimental mesmo, até chegam a dizer sobre pessoas mimadas. De forma que se alguém não usar este vocabulário purificado, colocar uma palavra que não é aceita, ou se alguém
contradizer esse sentimento que eles dizem que eles estão suscetíveis, tal pessoa é vista então como alguém que não faz parte do grupo das pessoas civilizadas. Que tipo de pessoa você é? Você é retrógrado, você é ridículo, o seu comportamento é do homem de Neandertal, você é um tolo. Então há essa ideia de que alguém que não fala o vocabulário deles, não se comporta como eles e não se dobra diante dos sentimentos que eles dizem ter, então seria alguém que merece sofrer a oposição desses defensores do politicamente correto. Há então uma imposição dessa nova moralidade de tal forma que as pessoas ficam intimidadas, com medo de falar e escrever e serem acusadas de que as suas palavras foram ofensivas ou insensíveis. Talvez você já experimentou isso ao escrever alguma coisa na internet. E mais, quando você ousa escrever alguma coisa que está fora do vocabulário deles, fora do comportamento deles, e que eles julgam ser algo que ofende o sentimento deles, rapidamente, quando for percebido que o que você está dizendo não está de acordo com aquilo que eles consideram como politicamente correto, rapidamente você será rotulado através de vários termos. Dirão a você: você é fascista, você é racista, você é machista, você é misógino, você é sexista, você é xenofóbico, você é homofóbico. Então vários termos são mencionados de tal maneira que a pessoa começa a receber os ataques, tende a se calar diante desses ataques que rotulam essa pessoa com um desses termos que eu acabei de mencionar. Portanto, o politicamente correto é uma tentativa de reformular a nossa maneira de pensar através de controlar o nosso comportamento, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve. Então, um instrumento intimidador que visa nos tornar subservientes àquilo que eles chamam de consciência social, que nada mais é do que essa suposta nova moralidade. O que acontece então? Dessa forma, as pessoas são forçadas a aceitar e às vezes afirmar coisas que elas não acreditam, mas que elas não podem questionar. Vamos supor que alguém em uma conversa seja capaz de dizer algo a respeito do papel da mulher. Então ele acredita que a mulher deve ter um determinado papel na sociedade. Mas se isso é feito, essa pergunta a ele na universidade, ele provavelmente não terá coragem de dizer e esboçar o mesmo pensamento. Ele sabe que ali existem várias feministas que o atacarão imediatamente. Então, com medo, ele às vezes, se alguém lhe pergunta: o que você acha do papel da mulher na sociedade? Ele falará exatamente aquilo que o politicamente correto determina, para não sofrer então a perseguição por parte desses grupos. Então, dessa forma, somos treinados a permanecer calados, mesmo quando a mentira mais absurda nos é dita. Porque sabemos que se reagirmos de maneira contrária àquilo, seremos escorraçados, vamos apanhar dos grupos que defendem essas ideias. Então, mesmo quando a mentira mais óbvia é dito, as pessoas se calam e como que aceitam aquilo com medo de apresentar uma resposta que não seja politicamente correta. Dessa forma, as pessoas são induzidas a repetir elas mesmas essas mentiras, que elas sabem que são mentiras, contribuindo então assim para a sujeição de outras almas, porque todos estão com medo. Agora que nós já temos então uma certa ideia da origem e do significado do politicamente correto, eu quero apresentar a vocês alguns exemplos que podem ilustrar o que eu acabei de falar. Primeiro exemplo, um exemplo que você deve ter percebido muito já, se você é atento quando você está lendo reportagens, ou ouvindo o jornal, ou assistindo o jornal. Por exemplo, em 19 de dezembro de 2016,
um terrorista do Estado Islâmico matou em Berlim 12 pessoas fazendo uso de um caminhão para atropelá-las. Qual a manchete do jornal A Folha de São Paulo? Caminhão atinge mercado de Natal em Berlim e mata pelo menos 12 pessoas. Não fala nada do motorista, da religião dele e do ato terrorista que ele praticou. É como se o caminhão fosse um ser que por si mesmo resolveu ir numa data importante, num local apropriado, que estava cheio de gente, e o caminhão, muito inteligente, cometeu essa atrocidade. Na reportagem, você encontrará coisas como essa. O caminhão entrou na feira, parece que ele entrou sozinho. O caminhão entrou na feira, no que seria um dos horários de maior movimento. Caminhão inteligente. Quando crianças e adultos se juntam nos tradicionais estandes de madeira que vendem comida e produtos de Natal. O título da reportagem e a forma de apresentar a notícia dão a impressão que o culpado é o caminhão. Isso ocorre porque o politicamente correto impede que se dê destaque ao fato de que foi um ataque terrorista levado a cabo por um seguidor do Islã. Porque se o repórter ousar dizer isso, outros o acusarão de islamofóbico. Então ele não quer mencionar isso de jeito nenhum na sua reportagem. Segundo exemplo, um cartaz do filme X-Men Apocalipse. Lá nos Estados Unidos, divulgou-se então um cartaz para anunciar o filme, né? Aqueles cartazes que às vezes colocam próximo a um ponto de ônibus. E na cena em que foi apresentada para a divulgação do filme, o vilão, o Apocalipse, ele está agredindo a Mística, que é uma personagem lá do filme. Então ele está com as mãos no pescoço dela e ela está levantada, ele segura assim com facilidade, ele é muito forte, então segura a Mística assim no ar. Essa cena estava lá para divulgar o filme. Mas logo começaram os ataques nas redes sociais. E aí então, alguém que imagina ser uma formadora de opinião, uma atriz americana, logo também começou a escrever e a colocar no Twitter e em outros lugares. Então ela disse: há um imenso problema quando as pessoas da Century Fox acham que a violência contra a mulher é a melhor forma de divulgar um filme. Então, as mulheres estavam entendendo que o fato daquele personagem atacar a outras personagens era uma apologia à violência à mulher. O que a Century Fox fez imediatamente? Será que ela disse, não foi isso que a gente quis dizer, e deixa o cartaz aí? Não. Imediatamente a Century Fox colocou: em nosso entusiasmo para mostrar a maldade do personagem Apocalipse, não percebemos de imediato a conotação perturbadora dessa imagem. Assim que percebemos o quão indelicada ela era, rapidamente tomamos medidas para remover todo o material. Pedimos desculpas pelas nossas ações e nunca apoiaríamos a violência contra as mulheres. Isso mostra, então, o poder do politicamente correto, que faz até com que empresas retornem nas suas propagandas, por exemplo. Terceiro exemplo. Esse é um exemplo aqui no Brasil. Tem uma jovem brasileira, de 22 anos, lá em Porto Alegre, e ela estava, então, estacionando o carro da família quando ela foi surpreendida por assaltantes. Depois, então, ela estava sendo entrevistada. E então perguntava o que aconteceu. Ela disse: olha, eles pediram pela chave do carro e eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer, eu congelei. Eu comecei a procurar a chave pelo bolso, mas não encontrava. Eles estavam armados, estavam me ameaçando, diziam que eu não deveria gritar. E eu não achava a chave para entregar, então me desesperei e comecei a gritar. E nesse momento, eles procuraram a chave, não acharam a chave, levaram meu celular
e foram embora. E na fuga, um dos caras atirou. E o tiro atravessou meu braço, passou de raspão na minha barriga. Eu gritei por socorro, algumas pessoas vieram e me socorreram e encontraram a chave. Estava no porta-malas. Como você pode observar, ela tomou um baita susto, ela viveu uma situação muito ruim, constrangedora, de violência. Agora veja. Então a repórter perguntou para ela: você diria alguma coisa aos rapazes que lhe assaltaram? Pronto. Ela tem que responder de acordo com o politicamente correto. A sua fala vai sair no jornal. Então ela disse: olha, só consigo pensar em desculpas. Eu sinto muito, porque infelizmente o que aconteceu comigo é reflexo da sociedade em que vivemos. A repórter insistiu: você quer pedir desculpa a eles? Como se dissesse aos caras que te assaltaram e quase te mataram, que eles atiraram em você? Ela disse sim. E a repórter então perguntou: por quê? Porque assim como eu fui vítima, eles são vítimas de tudo que vivemos hoje. É muito frustrante passar por uma situação como essa e ver que as pessoas se colocam nessas posições para sobreviver. Ela foi uma vítima, eles também são uma vítima. Está de acordo com o politicamente correto chamar os bandidos de vítimas. Eu poderia passar a noite toda aqui oferecendo exemplos absurdos do politicamente correto. Poderia falar, por exemplo, sobre um modelo plus size, né, aquelas modelos mais cheinhas. Essa modelo, ela emagreceu 108 quilos. E agora, ela recebe ameaças de morte das ativistas da gordura. Porque o fato que ela emagreceu trouxe um sentimento de tristeza para aquelas que eram gordinhas. Então, a ideia tinha uma modelo, ela é gordinha, então ela é um exemplo para nós. Veja como ela se veste bem, como ela é bonita. Então ela emagreceu e as fãs não emagrecem. Então elas mandaram mensagens ameaçando de morte essa modelo porque ela emagreceu. O fato dela emagrecer fere o sentimento daquelas que não emagreceram. Um outro exemplo. O exemplo do professor universitário que está sendo perseguido, se não me engano, na Noruega, por alunos da universidade, porque ele nas aulas não utiliza os pronomes de gênero neutro. Ele se refere a homem e mulher, então como ele não usa pronomes de gênero neutro, ele está sendo processado por isso pelos estudantes. Um outro caso, esse aqui é na Noruega, um caso de um homem que foi estrupado por um refugiado somália, alguém da Somália. E aí então, ele foi estrupado, a lei caiu em cima desse refugiado, deportou o refugiado. E então, o homem que foi estrupado disse: eu estou muito triste porque eu fui a causa dele ter sido deportado. Coitado dele. Ou, por exemplo, da editora que proibiu que se use nos seus livros a palavra porco. Porque não pode ter nenhum dos seus livros mais a palavra porco. Porque isso pode ser ofensivo para os judeus, isso pode ser ofensivo para os muçulmanos. Mas esses exemplos aqui já são suficientes para nos dar uma ideia de como funciona o politicamente correto. Agora, em segundo lugar, veremos quais as implicações do politicamente correto para a masculinidade bíblica. Como nós já temos uma ideia do que é o politicamente correto, precisamos pensar agora o que queremos dizer quando falamos de masculinidade bíblica. Nós poderíamos pensar sobre isso e aprender sobre isso com base em muitos textos das Escrituras. Nós poderíamos olhar, por exemplo, para o Salmo de número 112, o Salmo 127, o Salmo 128. Poderíamos olhar para 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ou para 1 Timóteo 3 e Tito 1, que, conforme eu denomino, temos ali uma masculinidade qualificada. Poderíamos olhar para esses textos e ver a relação do que é ensinado neles com os ataques promovidos pelo politicamente correto.
Mas isso ia requerer muito tempo olhar todos esses textos, e certamente os demais palestrantes vão trabalhar em algum desses textos. Então eu vou apenas olhar um outro texto que também fala da masculinidade bíblica. O texto que foi lido pelo irmão Márcio agora há pouco, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. E vamos observar esse texto, que esse texto, em resumo, ensina sobre a masculinidade bíblica e como o politicamente correto ataca este ensino. Note o seguinte: em Efésios 5, 22 ao 33, nós aprendemos uma questão importante, de maneira geral. Qual é? Que existe uma relação entre a masculinidade e o papel que Deus deu ao homem como líder de sua família. Portanto, conforme o ensino bíblico, o homem é chamado para liderar. Esse é um dos aspectos da masculinidade bíblica. No entanto, como bem observa o Douglas Wilson em seu livro Reformando o Casamento, a Escritura não trata a liderança do homem no lar como sendo uma coisa que ele deve lutar para ser. Mas a Escritura trata a liderança do homem no lar como um indicativo. Ou seja, ela, ao falar disso, apenas descreve o que ele é diante de Deus. Ela não fala da liderança do homem no lar em termos do que ele deve ser, como se dissesse assim: seja o cabeça de sua mulher, como se fosse um imperativo. Não. Ela não faz dessa forma. Ela não diz o que ele deve ser, nem o que ele deve fazer. Mas a palavra de Deus trata este assunto a partir da ideia daquilo que o homem é por determinação de Deus. Então veja, versículo 23 do nosso texto. Porque o marido é o cabeça da mulher. É um termo indicativo, indica o que ele é. Se perguntamos então, o que o marido é? A resposta do texto vai dizer: ele é o cabeça da mulher, da sua mulher. Então diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então o que o marido é, cabeça da mulher. É sua responsabilidade a liderança do lar. Então um homem pode ser um líder fraco, deficiente, tolo, covarde, mas tem uma coisa que ele não tem como escapar de jeito nenhum: a sua responsabilidade de liderar sua família diante de Deus. Deus o tornou responsável dessa liderança. Ele pode ser o pior líder do mundo, mas aos olhos de Deus, ele é o líder. Ele é o responsável. É inescapável essa questão. Então, um dia, todos os homens que são líderes haverão de prestar contas dessa liderança. Então, esse é o indicativo. O homem é o líder de sua família. Mas o texto também oferece um imperativo para o homem. O imperativo refere-se àquilo que o homem deve fazer. O imperativo responde à pergunta: como ele deve liderar? Efésios 5, 25 fala sobre este imperativo. Lemos aqui: maridos, amai. Agora está no imperativo: amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Teme o que os seus amigos pensarão e dirão a seu respeito. Isso é temor dos homens. A preocupação com o que os outros dirão a nosso respeito. O medo, por exemplo, de alguém dizer assim: se eu disser tal coisa, eu perderei meus seguidores nas redes sociais. Isso é temor dos homens, isso é idolatria. É o medo, como disse John Bunyan, escritor de O Peregrino, famoso puritano. Ele disse que o temor dos homens é o medo de perder o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda e a amizade dos homens. Em outras palavras, é um ídolo de aprovação. É uma tentativa, muitas vezes, de evitar a perseguição. Queremos que os homens nos vejam com bons olhos, que eles não nos odeiem, que eles não falem mal de nós, que eles nos queiram bem, que eles nos valorizem. O politicamente correto visa substituir o temor do Senhor pelo temor dos homens. Então pense um pouco. Os pastores que estão aqui,
qual seria um dos melhores remédios que podemos oferecer à Igreja de Cristo para que homens e mulheres na Igreja de Cristo possam lidar com o politicamente correto? Como eles podem enfrentar o politicamente correto? Uma das melhores coisas que nós podemos fazer como ministros da palavra é justamente ensinar sobre o temor do Senhor. Pregar apontando para a majestade, a glória e a transcendência de Deus. Isso então também já nos leva a muitos outros pensamentos. Você poderia pensar o seguinte: então significa que eu devo estar em uma igreja fiel, onde haja fiel pregação da palavra, porque se eu estiver ouvindo história da carochinha, domingo após domingo, ouvindo sobre a semana do pastor, isso não me mostrará a transcendência de Deus, isso não criará temor do meu coração, e isso me fará amigo dos homens e não amigo de Deus. Muitas consequências poderíamos pensar a respeito disso, mas não é o assunto aqui da nossa palestra. Então, o remédio para lidar com o politicamente correto é justamente aprender mais sobre o temor do Senhor. O que ele é, como ele pode ser adquirido, como ele pode ser aplicado. Isso deve ser ensinado no púlpito, isso deve ser ensinado pelos presbíteros nas visitas pastorais, isso deve ser ensinado por cada homem em sua casa aos seus filhos. As famílias devem ser conduzidas ao temor ao Senhor. Isso tem a ver com a vida comum no lar. Como eu vou lidar com o trabalho, como eu lido com a comida que está sobre a minha mesa, como eu vou para o culto. Por exemplo, se você é um homem e de repente você, num belo domingo, você diz para o seu, ou vamos supor, você diz para o seu filho no domingo: meu filho, veja, hoje nós não vamos no culto, porque temos que ir no aniversário da tia fulana de tal. Porque se a gente não for no aniversário da tia fulana de tal, ela vai ficar extremamente chateada conosco. O que o seu filho aprende? Ele aprende a temer a tia, mas ele fica imaginando, não é tão importante assim estar no culto, porque Deus, né? Deus não devo temer a Deus, devo temer a titia e o que ela vai pensar se nós não formos no seu aniversário. Vai incutindo no coração do menino a falta de temor do Senhor. E se isso se repete, e se não há ensino, se a escritura não é aberta, ele se torna um adolescente e logo ele diz: eu não quero ir mais ao culto, não quero ir mais à igreja, não quero saber nada de evangelho. E talvez o homem vai fazer a pergunta mais estúpida que pode fazer: onde foi que eu errei? Provavelmente em tudo. Você deveria conduzir seu filho com muito temor ao temor do Senhor. Então perceba, homens que temem a Deus não se prostrarão diante das ameaças do politicamente correto. Não sentirão medo de falar e de expressar uma masculinidade bíblica, não sentirão medo nem vergonha de buscarem ser parecidos com Cristo. Quando alguém disser: isso aí é coisa da Bíblia, você dirá: exatamente. Isso aí você querendo ser como Jesus, exatamente, é isso mesmo. Não tenho vergonha de dizer: eu quero ser como Jesus Cristo, eu quero ser um homem como Ele. Isso nos leva ao terceiro passo. Então, o primeiro passo, reconhecer o politicamente correto. O segundo passo, que acabamos de mencionar, é você realmente substituir essa pressão do temor dos homens pelo temor do Senhor. E o terceiro passo eu o descrevo como viver e falar corajosamente como um homem que imita Cristo. Amados irmãos, vocês temem a Deus? Então lancem fora todo temor dos homens. Não temam a perseguição se ela vier. O que a Bíblia diz: se isso acontecer, regozijai-vos no Senhor. Mateus 5, versículos 11 e 12. Perceba, em muitos casos, o preço que deve ser pago pela nossa fidelidade ao Evangelho não é ser enforcado, não é ser lançado na fogueira, mas é ser tido como, é ser acusado de homofóbico, de misógino,
de racista ou de qualquer outra coisa que eles queiram usar para acusar você. Significa ser ridicularizado, como alguém ultrapassado, como um homem de outro século. Mas, se essas coisas acontecerem, não se recolha com medo de desagradar os outros, como se você tivesse que esconder a sua fé, como você tivesse que esconder o que significa ser homem. Não deixe que o temor dos homens silencie o seu testemunho a respeito de Cristo. Não deixe que o temor dos homens impeça você de viver para a glória de Deus. Não permita que o temor dos homens impeça você de dizer e fazer o que agrada a Cristo. Coragem, meus irmãos. Não sejam frouxos, mas antes, como diz o Espírito Santo em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, confiando em Cristo, nosso Senhor e Salvador, buscando que a palavra dele molde nossas vidas, que o mundo saiba o que significa ser homem de verdade, por meio da proclamação do Evangelho e da imitação do fruto do Evangelho e da imitação de Cristo em nossa vida. Que o mundo aprenda mais sobre Cristo ao olhar para nós, a forma como tratamos nossa esposa, a forma como lidamos com os nossos filhos, a forma como conduzimos nossa família para o culto, a forma como trabalhamos, como usamos nossas horas de lazer, como administramos nosso dinheiro. Que o mundo perceba, este homem não é um homem como aquele, isso é um homem diferente. O que faz desse homem ser tão diferente? Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo, então, nos conceda que sua palavra e que os frutos dela em nossa vida te iluminará. Que a sua vida como homem seja essa luz que brilha em meio das trevas. Essa luz que é um convite a todos os homens. Arrependei-vos e confiai em Cristo.